Boa noite, queridos irmãos da Igreja Batista Brasileira de Santo Ângelo, pelo horário de Brasília, 7h30. E gostaria de saudar todos vocês que estão chegando agora na nossa live, no nosso culto. Quero dizer também que estou substituindo o pastor Israel, que graças a Deus já se encontra entre nós. Ele e a nossa querida irmã Leia fizeram uma boa viagem e estão em oração e também estão acompanhando a todos aqui na nossa live, no nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Também quero dar uma saudação especial a todos os outros que de longe estão nos escutando. Não sei se tem alguém no Paraguai, por exemplo, que está nos escutando. Um saludo especial a todos os hermanos. Se tem algum irmão no Paraguai. Também quero dar um abraço apertado nos irmãos da Igreja Batista Uriaçu, que também compartilhei o link. Meu amado irmão, eu gostaria de meditar com você nesta noite. E o tema da nossa meditação, a meditação que Deus colocou no meu coração para trazer para você é: em que tempo nós estamos? Eu quero ler primeiramente com você o texto de Mateus 24, do versículo 4 até o 14. Ao longo da meditação nós vamos ler outros textos também, mas esse vai ser o primeiro texto que eu gostaria de ler com você, até porque é o texto básico da nossa meditação. Em que tempo nós estamos? E Jesus respondendo, disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo. Enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. E neste tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Serão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. Meus amados irmãos, muitos têm se perguntado em que tempo nós estamos. Estamos realmente passando por um momento de dificuldade, um momento nunca vivido, pelo menos para nós, um momento em que nós estamos obrigados a estar em nossas casas, não estamos, por exemplo, hoje na igreja, hoje seria dia de ir na igreja, afinal de contas, em que tempo nós estamos? Muitos, inclusive, querem achar algum texto específico na Bíblia e tem surgido várias correntes, vários textos, tentando dizer, não, aí nós estamos exatamente nesse texto aqui, e muitos têm citado esses textos, algumas até coisas que não são bíblicas, são pretextos, num período muito grande, mas estamos vivendo tempos difíceis. E, olhando na Bíblia, que deve ser nossa regra de fé e ordem, nós vemos que apesar de muitas profecias já estarem na Bíblia há muitos tempos, servos de Deus, em situações semelhantes às nossas, também não perceberam em que tempo estavam. Nós podemos citar vários exemplos disso, de pessoas que conheciam a Bíblia e quando aconteceram as profecias, na sua época, elas não se aperceberam que aquelas profecias estavam se cumprindo, elas não conseguiram se situar no tempo.
E como eu disse, eu podia citar vários exemplos, mas eu vou citar um mais emblemático, que foi a própria vinda do Senhor Jesus Cristo, o nascimento de Jesus Cristo. O nascimento de Jesus Cristo estava predito na Bíblia desde o Gênesis. Foi uma promessa feita por Deus, e Deus foi levantando profetas, e Deus foi falando que Jesus Cristo viria, e foi dando as características. Só que quando Jesus Cristo veio, quem já percebeu que Jesus Cristo realmente estava vindo, estava nascendo? Eu juntei aqui uns poucos. Simeão, o velho Simeão, que segurou nos braços Jesus Cristo e falou: agora despede em paz o teu servo, porque meus olhos já viram a salvação de Israel. Profetiza Ana, que também estava ali, sempre no templo, orando, também reconheceu Jesus e reconheceu o momento exato. Uns pastores que não tinham nenhuma função eclesiástica, ou seja, não era nenhum estudioso da palavra de Deus naquela época, não era nenhum membro da religião daquela época. Uns magos que estavam longe, eram estrangeiros, também não tinham relação com o povo de Israel. E João Batista, que foi quem preparou o caminho de Jesus Cristo para o seu ministério. E os outros? E os demais? Onde estavam os levitas? Onde estavam os sacerdotes? Onde estavam os judeus que estavam tanto esperando? E tinham a profecia, tinha já naquela época, não a Bíblia acabada como nós temos, mas a Bíblia da sua época também, com todas as profecias. Apesar de terem todas as profecias, eles não perceberam em que tempo estavam. E olhando na Bíblia, pensando, meditando nesses dias, eu me apercebi que uma exceção a essa regra foi o nosso profeta Daniel. Daniel foi uma exceção nesse contexto, porque Daniel, baseado na Bíblia, ele conseguiu enxergar o que estava vivendo. Em Daniel 9, versículo 2 e 3, nós podemos ver ele falando no seu livro. E se você tem uma Bíblia aí, abra comigo, Daniel 9, versículo 2 e 3, ele falou o seguinte, leia comigo: no ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor, Deus, para buscar com oração, e rogos, e jejum, e pano de saco e cinza. Ele estava lendo, Daniel estava lendo Jeremias 29, versículos de 10 a 13. Daniel está fazendo referência justamente a esse texto, que diz assim, Jeremias 29, 10 a 13. Porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos na Babilônia, vos visitarei, e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Que coisa incrível! Daniel conseguiu descobrir o tempo que ele estava. E é por isso que eu queria pensar com você sobre o que levou a Daniel a encontrar o tempo que ele estava. Embora, também gostaria de pensar com você que mesmo no caso de Daniel, a profecia ela tinha uma revelação muito mais abrangente do que ele compreendeu. A revelação de Daniel era muito mais do que simplesmente a libertação do povo de Israel, a saída do cativeiro da Babilônia, dos 70 anos que ele compreendeu, porque a profecia de Daniel falava sobre as 70 semanas
que até hoje tem muita teoria e muita gente falando sobre as 70 semanas e que se refere ao fim, mas que pouca gente entendeu. Inclusive, nem mesmo Daniel conseguiu entender tudo. A experiência de Daniel nos transmite alguns ensinamentos. Esse homem que conseguiu, mesmo que parcialmente, entender em que tempo estava. E a primeira coisa que eu gostaria de destacar com você, dessa experiência de Daniel, foi que ele conseguiu entender o tempo que estava, porque estava lendo a palavra de Deus. Então, meu irmão, existe uma importância muito grande da leitura da palavra de Deus para compreender o momento. Olha lá, vou ler de novo no versículo 2. No ano primeiro do reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros. E o livro que ele está dizendo é a palavra de Deus, é o livro de Jeremias, que eu acabei de ler para você. Você tem lido a palavra de Deus nesses tempos? Não ouça simplesmente mensagens, não ouça os gurus religiosos que tem por aí. Leia a palavra de Deus. Daniel conseguiu entender não porque veio alguém e revelou alguma coisa, ou veio um anjo especialmente do céu para falar para ele. O passo inicial foi ler a palavra de Deus. Você tem lido a Bíblia nesses momentos? Leia a palavra de Deus. Leia de manhã, leia de tarde, aproveite o tempo de quarentena. Você disse que não tinha tempo para Deus, você não tinha tempo para ler a Bíblia. Leia a Bíblia. Daniel entendeu porque ele leu a palavra de Deus. E quando você lê a palavra de Deus, Deus fala no seu coração, a sua compreensão aumenta. E o povo de Deus nesse tempo precisa fazer como Daniel. Mas a experiência de Daniel também nos transmite, além desse ensinamento da leitura da palavra de Deus, a importância da oração para compreender o momento. E você viu, nós lemos junto no versículo 3, Daniel contando a sua experiência, e ele diz: e eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para buscar com oração. Você tem lido a palavra de Deus? Foi a minha pergunta primeira. E agora a minha segunda pergunta: você tem orado? Você tem conversado com Deus? Você tem se dirigido assim como Daniel em oração nesses dias difíceis? Você tem orado a Deus? E mais ainda, a postura de Daniel na sua busca por Deus, ela nos ensina como nós devemos, nesses tempos, para poder entender em que tempo nós estamos, estar diante de Deus. E eu queria ler o versículo 4 e o versículo 5 para ver como foi essa oração de Daniel, como foi esse contato com Deus que o permitiu, andando dos teus mandamentos e dos teus juízos. Em primeiro lugar, Daniel, a postura dele na sua busca, ele reconheceu a soberania de Deus quando ele diz: Senhor Deus grande e tremendo. Temos que reconhecer a soberania de Deus, esse Deus grande e tremendo. Assim como Daniel reconheceu. Ele falou que guardas o conserto e a misericórdia. Sim, Deus, ele é muito misericordioso. E você que se aproxima de Deus, tem que aproximar-se de Deus confiado nessa misericórdia de Deus. Aliás, a misericórdia do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, diz a sua palavra. E por último, uma coisa que às vezes a gente esquece: ele reconheceu e confessou os seus pecados. Ele poderia muito bem dizer assim: bom, eu não pequei, quem pecou foi a geração, eu sou uma pessoa santa. Não, ele se incluiu. Ele falou no versículo 5: pecamos e cometemos iniquidade e procedemos impiamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos, dos teus juízos. Está na hora de você confessar o seu pecado. Nós pecamos. Nós temos pecado dia após dia. E a medida de Deus vai enchendo. A medida por causa da iniquidade. E a iniquidade é falta de equidade, falta de justiça. É o pecado que está tornando o nosso mundo cada vez mais menos aceitável aos olhos de Deus.
pecamos, é hora de nós confessarmos. Pequei, Senhor, pequei. Não os outros pecaram, pecamos e procedemos injustamente. Meus amados irmãos, estamos vivendo atualmente uma pandemia, a pandemia do coronavírus. Não é um problema do Brasil, não é um problema do Paraguai, não é um problema de Santo Ângelo, é um problema do mundo inteiro. Um problema que nós pensávamos que não iríamos enfrentar pelas autoridades, pela nossa ciência, pela nossa sabedoria, entre 400 aspas de cada lado, nós não iríamos enfrentar. Mas estamos enfrentando uma pandemia e eu queria colocar para adaptar exatamente ao texto que nós lemos, adaptar não, para poder situar. No texto que nós lemos inicialmente, estamos vivendo uma peste na terra. E esta peste e muitas outras que virão estão e são mencionadas na Bíblia. Primeiro nós lemos lá Mateus 24, e aí no versículo 4, 8, e nós lemos aqui, e nós lemos e falamos sobre pestes, e nós falamos sobre fome, e nós falamos sobre guerras, e falaram o que é, no versículo 7 fala assim, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes. Não fala de uma peste, fala de pestes. Quantas pestes vão ter? 5? 4? 3 pestes? 10 pestes? Não sei. A Bíblia fala de pestes, ou seja, virão muitas pestes. Tivemos no início do século a peste espanhola, da gripe espanhola. E agora estamos vivendo o coronavírus. Qual vai ser a próxima? Não sei. E terremotos em vários lugares. São apenas o princípio das dores. E haverá pestes com letalidades assombrosas. Nós estamos aí com muito medo, porque a letalidade dessa peste, principalmente na Itália, da Covid-19, ela é muito grande. Mas haverá, por exemplo, peste com a letalidade de 25%. 25%, sim, está previsto. Por exemplo, essa peste aqui de Apocalipse 6, versículo de 1 a 8, que diz assim: e havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia com voz alta, de trovão, vem ver. E olhei e eis um cavalo branco que estava sentado sobre ele, tinha um arco e foi-lhe dada uma coroa e saiu vitorioso para vencer. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo, vem ver. E saiu do cavalo vermelho, e ao que estava assentado sobre ele foi dado que tirasse a paz na terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo, vem ver. E olhei, e eis que o cavalo preto, e sobre ele estava assentado, tinha uma balança na mão. E ouvindo uma voz no meio dos 4 animais, que dizia uma medida de trigo por dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiqueis o azeite e o vinho. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo que estava sentado sobre ele, tinha por nome Morte, e o inferno seguia, e foi-lhe dado poder para matar a 4ª parte da terra, com espada, com fome, com peste, e com as feras da terra. Então, é bem possível, não sei quando vai ser essa. Se você me disser assim, quando vai ser exatamente, tem várias teorias, não estou aqui para dizer isso, mas tem uma peste que vai chegar na terra, junto com fome, com espada, que vai matar 25% do pessoal na terra. E tem outras pestes, né? Tem, por exemplo, uma peste sazonal, e o pessoal fala muito do coronavírus, que é uma peste sazonal, e tem uma peste sazonal que não é do coronavírus, que está previsto também em Apocalipse 9, versículo 4 ao versículo 10, e fala, Apocalipse 9, versículo 4 a 10, e foi-lhe dito que não fizesse dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na testa o sinal de Deus. E foi-lhe permitido não que os matasse, mas que por 5 meses os atormentasse. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere um homem,
E naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão, e desejarão morrer e a morte fugirá deles. Olha, não sei exatamente como é que vai ser essa peste, diz que tem a aparência como de gafanhoto, e aqui é muito do que João via, não conseguia emitir comparação, então ele era como gafanhoto, mas essa peste aqui, por exemplo, ela não vai causar morte, ela vai causar coisa muito pior, porque ela vai causar uma dor insuportável por 5 meses, como nós lemos no versículo 5. E as pessoas vão querer morrer, na verdade, não vão poder morrer. Está tudo previsto na Bíblia. Não sei qual é a peste que nós estamos vivendo agora, não sei quantas pestes vão ter, mas a Bíblia fala dessas pestes que vão acontecer no princípio das dores. E qual deve ser então a postura do crente frente ao tempo que nós estamos? Um tempo que a gente não sabe, assim como Daniel não soube precisar exatamente qual é o tempo, mas sabe que são o princípio das dores, que é o princípio das dores. O que nós devemos fazer então? Qual deve ser a postura do crente? Em primeiro lugar, respondendo essa pergunta, devemos atender às ordens de Jesus. E ordem não é sugestão, como bem diz o pastor Israel. Ordem não se discute, se cumpre. E a primeira ordem, voltando ao texto que nós iniciamos, a nossa meditação de Mateus 24, no versículo 4, é acautelai-vos. Acautelai-vos. Tem que ter muita cautela nesse tempo. Muita cautela com os falsos profetas. Muita cautela nesse tempo para não se desesperar. Muita cautela nesse tempo para você não se desviar da sua fé, para você não esfriar a sua fé. Acautelai-vos. É tempo de cautela. E a segunda ordem, ainda nesse versículo 6, agora, ele fala: eu virei de guerras e rumores de guerras, olhais, não vos assusteis. Não é tempo de assustar. Você viver com o coração apertado, assustado, isso não resolve nada. Não é tempo de assustar. Não é tempo de você ficar em pânico. Não entre em pânico. Jesus Cristo te dá 2 ordens bem simples. Por isso que está num verbo imperativo. Primeiro, acautelai-vos. E segundo, não vos assusteis. Vamos obedecer a ordem de Cristo. Cautela e nada de pânico. Qual deve ser a postura do crente frente ao tempo que nós estamos? Além de atender às ordens de Jesus Cristo, observar também os alertas de Jesus Cristo. E nesse texto inicial que nós lemos, o primeiro alerta que ele dá está no versículo 9, que fala sobre perseguição. Sim, a igreja de Cristo pode passar por perseguição. Então vos hão de entregar para serem atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de toda a gente por causa do meu nome. Temos que estar preparados para ser perseguidos. Outra coisa que Jesus nos adverte é justamente sobre traição. E diz ali no versículo 10, nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Ou seja, um tempo de inimizade, e nós temos que tomar cuidado, justamente para não nutrirmos essas inimizades nesse tempo, nos tempos difíceis. E por fim, um tempo de enganação. Versículo 11, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Nesse tempo, nesse alerta de Jesus Cristo, é uma coisa muito interessante, porque realmente vai ter muita gente sendo enganada. E outro alerta de Jesus Cristo está lá no versículo 12, e diz: e por se multiplicar a iniquidade. Então realmente é um tempo que Jesus Cristo alerta que vai se multiplicar a iniquidade, e nós temos vivido isso. Cada vez mais o filho não obedece ao pai, o pai não ama o filho, o pai trai a mãe, a pornografia está por aí, a mentira, a injustiça, está se multiplicando a iniquidade. É um alerta de Jesus Cristo. E o alerta mais terrível de Jesus Cristo, para nós tomarmos cuidado,
Está no final desse versículo 12. O amor de muitos se esfriará. E tem uma versão que diz que o amor se esfriará de quase todos. Faz um exame de consciência, meu amigo. Você tem aquele amor no coração que você tinha por Deus quando você aceitou Jesus Cristo? Ou então você que está meio crente, né? Que nós estamos vivendo pessoas hoje em dia, tem um negócio de meio crente. Tem gente hoje em dia que, não, eu sou crente, não, eu sou cristão não praticante. Você tem aquele amor mesmo verdadeiro de poder fazer tudo que você está à sua disposição para Deus. Cantando, como a igreja cantava. Eu lembro das pessoas fazendo culto ao ar livre, como as pessoas estavam ali fervorosas. E não tinha internet, não tinha condição de fazer live, não tinha nada disso. Como a igreja era missionária, e tinha cultos, e tinha união de treinamento, e tinha embaixadores do rei, e tinha jovens e adultos, e tinha tudo isso de quase todos. É um alerta que Jesus Cristo está dando. E realmente, infelizmente, o amor está se esfriando. As pessoas hoje em dia são crentes não praticantes, se é que isso é possível. E, além de nossa postura atender às ordens de Jesus Cristo, de observar os alertas de Jesus, é tempo de confiar nas promessas de Jesus Cristo. E sabe quais são as promessas que Jesus Cristo tem? Primeira promessa que ele tem, também está no versículo que nós lemos inicialmente, no versículo 13. E a primeira promessa é uma promessa que conforta muita gente. Sabe qual é? Salvação para quem perseverar. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Se você perseverar, meu irmão, você será salvo. E eu não estou dizendo que você vai ser salvo da epidemia do Covid-19. Infelizmente, você pode ser acometido e você pode partir. Eu posso partir. Estou falando com você aqui, mas eu posso partir, apesar de estar tomando todas as precauções, estar lavando bem minha mão, lave sua mão. Apesar de estar tomando todas as precauções, estar isolado, hoje não sair de casa de jeito nenhum, recusei inclusive reuniões, posso ser contaminado, você pode ser contaminado e você pode morrer, sim, da Covid-19. Mas não é essa perseverança que está escrita aqui, é uma perseverança na fé. E essa perseverança daqui, ela realmente leva à salvação, não a salvação efêmera, da vida efêmera, mas a salvação eterna. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Se você perseverar nos caminhos do Senhor, você será salvo, independente do que acontecer. Se você perseverar, você será salvo. E sabe qual é a segunda promessa? É a expansão da palavra, como está escrito no versículo 14. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes. E então virá o fim. Meu amado amigo, meu amado irmão da Igreja Batista Brasileira de Santo Ângelo, meu amado irmão da Igreja Batista Turiaçu, meu amado amigo que não é de nenhuma das igrejas que está nos assistindo, que dizer com certeza do tempo em que nós estamos? O que eu posso afirmar para você com certeza, com segurança? Ainda exatamente o tempo que nós estamos com detalhes, assim como Daniel nos conforta, o aumento da nossa fé, aumenta a nossa fé sabermos que tudo está na palavra de Deus. Assim como Daniel estava um pouco confuso, mas ele leu a palavra de Deus e ele entendeu. Quando você lê a palavra de Deus, você se conforta. E tem um versículo no mesmo capítulo 24, que parece que é para você, que é para mim, né? E é para você, e é para mim. E Jesus Cristo dizendo assim: eis que eu vos tenho predito. Está predito por Jesus Cristo tudo. Está previsto as pestes, e eu uso no plural aqui para você de propósito. As pestes estão previstas. Não é a última peste, a Covid-19 que está acontecendo. Todas elas estão previstas. Isso não te dá um conforto, não? Está escrito aqui na Bíblia. Muita gente pensava que não ia acontecer. A Bíblia dizia que ia acontecer. Isso não te dá um conforto?
assim como deu para Daniel. Tudo que vai acontecer já está aqui, e isso deve confortar o seu coração. Porque o princípio das dores, ainda que sejam dores, é o cumprimento da palavra de Deus. Isso não aumenta a tua fé, não. Isso não te dá uma certeza assim, puxa vida, esse Deus ele é maravilhoso, Ele está fazendo a sua obra, está se cumprindo as coisas, e Ele nos deu promessas também de vitória, e tudo está na palavra de Deus. Isso não te conforta, não? Então, eu quero dizer para você, de novo, leia a Bíblia, leia a Bíblia, leia de dia, leia de noite, crie um hábito, aproveite esse tempo que nós estamos, e leia a Bíblia. Que dizer com o tempo, do tempo em que nós estamos? Sabe o que dizer? É tempo de definição. Apocalipse 22, versículo 11 e 15. Ele fala desse tempo, um tempo de definição. E é interessante porque fala em Apocalipse 22, versículo de 11 a 15, fala assim: quem é injusto, faça a injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça a justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Então, leia a Bíblia e aparte-se da iniquidade. Santifique-se, meu irmão, nesse momento, nesse tempo que nós estamos. Seja mais justo ainda. Se você acha que você está do lado da justiça, seja mais justo ainda. É tempo de definição. Não existe meio cristão, não existe meio convertido, não existe esse negócio de meio crente. Aparte-se da iniquidade. E por fim, é tempo de perseverança. E novamente leio para você a mensagem de Jesus Cristo em Mateus 24, versículo 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Ou seja, cultive hábitos de cristão. Persevere até o fim. Seja um crente 24 horas por dia, com quarentena ou sem quarentena, com Covid-19 ou sem Covid-19. Persevere até o fim. E eu queria fazer um convite a você. Já que é um tempo de ler a Bíblia, e nós temos a Bíblia junto. Já que é um tempo de apartar-se da iniquidade, um tempo de definição. Quem é justo, pratica a justiça. Quem é injusto, faça a justiça. Já que é um tempo de você perseverar. Eu quero convidar a você nessa noite, que está nos assistindo, que faça mais uma vez uma opção por esse lado bom, esse lado de Jesus.